Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, porque o imperador Cláudio havia ordenado que todos os judeus deixassem Roma. Paulo aproximou-se deles e, como exerciam o mesmo ofício, faziam tendas, passou a morar e a trabalhar com eles. Todos os sábados, ele discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou inteiramente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Mas como eles se opunham e blasfemavam, Paulo sacudiu as vestes e lhes disse: "Que o vosso sangue caia sobre a vossa própria cabeça. Eu estou limpo desse pecado. De agora em diante irei aos pagãos." Então ele saiu dali e entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, adorador de Deus, cuja casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos dos coríntios, ouvindo, acreditaram e foram batizados. Durante a noite o Senhor falou a Paulo em visão, dizendo: "Não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te fará mal, pois tem um povo numeroso nesta cidade." Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus se levantaram contra Paulo, de comum acordo, e o levaram ao tribunal, dizendo: "Este homem convence as pessoas a adorar a Deus de modo contrário à lei." Mas quando Paulo ia começar a falar, Gálio disse aos judeus: "Se houvesse algum crime ou falta grave, eu vos ouviria com razão, ó judeus. Mas se são apenas questões de palavras, de nomes e da vossa lei, resolvem isso entre vós. Eu não quero ser juiz dessas coisas." E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Gálio não se importou com nada disso. Depois de permanecer ali por muitos dias, Paulo se despediu dos irmãos e partiu para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Em Cencreia, ele rapou a cabeça, pois havia feito um voto. Chegaram a Éfeso e Paulo deixou-os ali. Ele mesmo entrou na sinagoga e começou a dialogar com os judeus. Como insistissem para que ficasse mais tempo, ele não consentiu, mas despediu-se, dizendo: "Voltarei a vós, se Deus quiser." Partiu então de Éfeso, desceu a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e depois desceu a Antioquia. Depois de algum tempo ali, saiu novamente, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Ele é mais viva e esperançosa. Certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e versado nas Escrituras, chegou a Éfeso, e havia sido instruído no caminho do Senhor e, cheio de fervor no espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Começou então a falar com ousadia na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele passar para a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Quando chegou, prestou grande ajuda aos que haviam crido pela graça, pois refutava energicamente os judeus em público, mostrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Comentário patrístico selecionado, único destacado. Autor e obra São João Crisóstomo. John Crisóstomo. Homilia 40 sobre os Atos dos Apóstolos. Apolo. Fervor não basta. Crisóstomo nota que Apolo era fervente no espírito e instruía com precisão. Só conhecia o batismo de João. Assim, apesar do fervor e do conhecimento parcial, havia lacunas teológicas que precisavam ser supridas. A lição patrística: o dom do zelo não substitui a formação doutrinal completa. Humildade e docilidade ao ensino da igreja são necessários. Priscila e Áquila como catequistas. Crisóstomo elogia o casal que o tomou consigo e lhe expôs a via de Deus mais perfeitamente. Esse ato é apresentado como exemplar. A formação cristã pode acontecer por meio de fiéis leigos instruídos.
O comentário ressalta a autoridade moral e pedagógica de membros da comunidade, mesmo sem cargos clericais. Bible Hub 3. Humildade e recepção. O fato de Apolo aceitar ser instruído por um casal ordinário revela uma virtude crucial: a humildade do verdadeiro mestre e a disponibilidade para aprender. Crisóstomo transforma isso em ensinamento moral. Grandes dons exigem humildade para serem canalizados corretamente. Implicações eclesiológicas e missionárias. A partir desse episódio, Crisóstomo enfatiza que a vida da igreja se aprimora quando carismas, eloquência, fervor encontram um conteúdo doutrinal seguro e quando a comunhão entre membros, leigos e ministros é concreta. A missão de Paulo em Corinto e a chegada de Apolo a Acaia mostram a cooperação entre vocações no crescimento da fé. Paráfrase do ponto-chave de Crisóstomo. Apolo simboliza alguém com grande capacidade natural e espiritual. Priscila e Áquila representam a comunidade que forma e corrige com caridade. A ação deles ensina que a igreja não é só um palco para talentos, mas um espaço formativo onde carisma e doutrina se encontram. Bible Hub, open quote. Embora Apolo falasse com grande fervor e conhecimento das Escrituras, faltava-lhe o pleno conhecimento do mistério pascal transmitido por Cristo. Priscila e Áquila, que praticavam a fé fielmente, o levaram à verdade mais plena. Eis aí a beleza da igreja. Os dons e o saber são mutuamente enriquecidos, e o verdadeiro mestre aceita ser instruído. Contexto histórico e teológico. Apolo é um judeu alexandrino, eloquente e instruído nas Escrituras, que chega a Éfeso conhecendo apenas o batismo de João. Priscila e Áquila, casal judeu expulsos de Roma por Cláudio, viviam em Corinto e em Éfeso. Paulo atua intensamente em Corinto e em seguida viaja, deixando o casal em Éfeso. Ponto doutrinal. O episódio articula a complementaridade entre carismas, dons do Espírito, catequese, transmissão da doutrina cristã, mostrando que a transmissão correta da fé é um trabalho comunitário e progressivo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.